Então vamos lá, dando sequência ao nosso trabalho em relação a direito penal, estamos falando do resultado e do nexo de causalidade. Temas importantes, a gente sabe que isso é cobrado de maneira recorrente em nossas provas, mas a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: nós temos regras jurídicas, nós temos os dispositivos legais que tratam desse tema, mas é muito importante na hora da sua prova que você também consiga visualizar mentalmente o fato que é apresentado na sua questão. Às vezes a gente consegue resolver uma questão dessa utilizando-se do bom senso, tá bom? Mas vamos lá, vamos olhar o que nós temos no nosso quadro em relação ao nexo de causalidade. Como tínhamos afirmado anteriormente, há duas teorias que buscam explicar o nexo de causalidade dentro do Código Penal. Então nós temos ali a teoria da equivalência dos antecedentes, que está no artigo 13 caput do Código Penal, onde disse o seguinte: todos os eventos anteriores ao resultado e que se mostram relevantes, se mostram importantes para que ele tivesse ocorrido da maneira que ocorreu e no momento que ocorreu, será considerado causa. E, obviamente, se é causa, o resultado será imputado a quem deu essa causa. Na teoria da equivalência, na teoria da causalidade adequada, que nós temos como exceção no parágrafo 1º do artigo 13, nós não vamos analisar o processo causal linkado um evento no outro. Não, nós vamos analisar os eventos de forma isolada, separadamente. Daí falar-se que causa será aquela que, por si só, levou ao resultado. Ou seja, aquele evento isolado que tem capacidade, que tem adequação para levar ao resultado. Vamos lá então, vamos visualizar o que nós temos. Primeiro vamos ao caput que trata da equivalência dos antecedentes, que nós já conhecemos. O resultado será imputado a quem lhe deu causa, considerada causa o quê? Toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Portanto, a gente parte de um evento que está linkado em outro, para outro evento, e aí nós vamos perceber que esses eventos, todos eles, serão considerados causa do resultado. Então, o tiro que o sujeito leva, a hemorragia que houve, tudo isso será considerado causa dentro desse processo causal. Então, o processo causal estabelecido no artigo 13 me traz a teoria da, equivalência dos antecedentes. Ou seja, tudo aquilo que antecede ao resultado e foi importante para que ele ocorresse será causa. Ou seja, entre todos esses eventos, há equivalência, há igualdade. São todos tratados como causa. Vamos ilustrar. Teoria da equivalência dos antecedentes. Evento A. Imaginemos um tiro. Evento B. Hemorragia. Evento C, uma parada cardiorrespiratória. Evento D, uma parada de funcionamento cerebral e o resultado morte. Então, olha o que nós temos. São eventos, um evento linkado ao outro. Então, nós vamos perceber, se ele não tivesse levado o tiro, não teria ocorrido o evento B. Se não tivesse hemorragia, não teria parada respiratória. Se não tivesse a parada respiratória, não teria parada cardíaca. E se não houvesse a parada cardíaca, nós não teríamos o resultado morte com a paralisação do funcionamento cerebral. Então nós temos aqui cada evento, um linkado ao outro, todos se mostrando importantes. Eu não posso dizer aqui que, separando um evento do outro, eu estaria diante da equivalência dos antecedentes. Quando eu separo um do outro, eu estou analisando a importância isolada de cada um deles. Agora vamos lá. Se você assistiu ou viu a propaganda de um filme chamado Senhor das Armas, você vai se lembrar. Onde nós tivemos inicialmente a fabricação da arma de fogo e dos projéteis. Aí você está vendo que é o projétil de uma arma de fogo que fora fabricado. Esse projétil, ele é objeto de tráfico, ele é levado à África embalado em uma caixa. Lá na África, ele é colocado dentro de um rifle, de uma arma de
de uma arma de fogo e ele é disparado. O projétil sai e aí a gente visualiza o projétil no ar e depois disso ele estoura no cérebro de uma das vítimas da guerra civil na África. Agora vamos analisar aqui o seguinte: a fabricação do projétil, evento A. O tráfico de armas, evento B. O fato do sujeito ter colocado aquele projétil naquela arma e ter disparado a arma de fogo constitui causa da morte desse garoto lá na África, numa guerra civil. Então, a gente percebe que tem aí diversos eventos, um linkado ao outro. Agora, olha que interessante. Se a gente isolar esse evento que está aqui, se a gente isola o evento A, vamos isolar ele. Isolar. Isolamos. Nós não vamos analisá-lo em conexão com os demais. Nós vamos agora fazer isso daqui, olha. Pegar essa fabricação e jogar para cá. A minha pergunta é: a fabricação desse projétil por si só tem a capacidade de matar alguém? Não, não tem. Não é a causa adequada ao evento morte. Mas isso quando eu analiso isoladamente. Então, a fabricação do projétil por si só mataria alguém? Não, não mataria. Agora, a fabricação do projétil é a causa da morte? Se eu analiso por si só, a gente vai responder que não. Agora, se eu adoto a teoria da equivalência dos antecedentes, onde tudo que está antes se mostra importante para que o resultado ocorresse, então, se eu não tivesse a fabricação do projétil, eu não teria o tráfico, eu não teria sua utilização na arma, não teria o tiro e não teria a morte. Conectando uma causa à outra. É a teoria da equivalência dos antecedentes. Então, o que eu quero mostrar a você é o seguinte: teoria da equivalência dos antecedentes. As causas são analisadas em conexão, uma com a outra. Teoria da causalidade adequada. Eu isolo a causa para saber se ela, por si só, levou ao resultado. É isso que eu quero que você entenda nesse momento, tá certo? Obviamente que adotando a teoria da causalidade adequada que eu tenho no caput, a gente faria isso daqui. Tudo seria um evento que levaria ao resultado. O problema é, como nós afirmamos no outro momento, que nós vamos ao infinito. O nascimento do criminoso é a causa dos crimes por ele praticados. Então, quem responde pelos crimes por ele praticados serão seu pai e sua mãe, que, em conluio, geraram o sujeito. Eu preciso limitar temporalmente essa situação. Surge, então, como limitadores a culpa e o dolo. Então, devemos dizer que tudo aquilo que antecede ao resultado é causa, respondendo por ele quem lhe deu causa. Obviamente que dolosa ou culposamente. Se não tem dolo e não tem culpa, não há responsabilização. Então nós precisamos de um limitador temporal à teoria da equivalência dos antecedentes. E qual é esse limitador temporal? É o dolo e a culpa. Eu dou o tiro e mato a vítima. Por quê? Que o meu pai e minha mãe não são responsabilizados pelo crime, já que o meu nascimento é causa da morte de alguém. Porque eles não agiram dolosa ou culposamente no sentido da prática do homicídio. Então, isso é importante destacar. Limitadores da teoria da equivalência dos antecedentes. Quais são os limitadores? O dolo e a culpa. O dolo e a culpa. Responderão pelo resultado aquele que lhe deu causa. Aqueles que lhe deram causa, ao menos de forma culposa. Perfeito. Surge aqui um tema também muito importante, que são as causas absolutamente independentes e as causas relativamente independentes. Vamos lá, vamos entender. Tem eventos que são absolutamente independentes da conduta do agente. Eu dei um tiro na vítima, então vamos anotar aqui. Eu dei um tiro na vítima.
ela morreu. Entretanto, faz o exame cadavérico e descobre-se que ela morreu fruto de envenenamento. Envenenada. Ora, o envenenamento é uma causa absolutamente independente do tiro e levou à morte. Portanto, eu não respondo por esse evento. Então, eu tenho causas absolutamente independentes e causas relativamente independentes. Perfeito. Vamos lá. Superveniência de causa independente. Então, o que nós temos aqui? Por que se diz superveniente? Vamos ilustrar. Vamos botar aqui o tiro. Depois do tiro, a vítima é colocada numa ambulância. Depois, há um acidente de trânsito. E a vítima morre carbonizada. O carro pegou fogo, a ambulância pegou fogo e a vítima morreu carbonizada. Vamos lá. Se não houvesse o tiro, ele não estaria na ambulância. Se não estivesse na ambulância, não haveria o acidente. Se não houvesse o acidente, não haveria morte fruto da carbonização da vítima, a vítima não morreria queimada. Então, quer dizer, entre o tiro, a ambulância e o acidente e o resultado, anexo. Então, eu consigo linkar esses eventos. Entretanto, preste muita atenção. O que eu estou analisando aqui é o tiro que o José deu. O José disparou a arma de fogo. O José responde pela morte da vítima? A vítima morreu carbonizada. Vamos aplicar aqui, e aí eu vou mudar a cor, tá? Vamos aplicar a teoria da causalidade adequada, isolando cada evento. Vamos isolar. Isolo esse, isolo. Então vamos lá, nós vamos analisar aqui esses eventos de forma isolada. O tiro por si só levaria à morte? Não. Quem leva um tiro não morre queimado. Então, há uma absoluta contradição entre a conduta e o resultado. Estar dentro de uma ambulância por si só leva à morte? Não. Então, por si só não leva à morte. Então, está fora também. O acidente de trânsito por si só leva à morte? Sim, carbonizado. Então perceba que eu tenho uma causa, que é o acidente de trânsito, uma causa que é posterior ao tiro, ou seja, é superveniente ao tiro, que por si só levou ao resultado. José responde pelo resultado morte? Não. E por que não? Porque há uma causa que por si só levou ao resultado. E essa causa é superveniente à conduta de José. Portanto, José não responde pela morte. Ele responderá aqui pela tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio e não por homicídio consumado. Agora, se eu aplico a regra, teoria da equivalência dos antecedentes, linkando um evento no outro, José responderia pelo crime. José responderia pelo resultado morte. Porque o tiro, pela teoria da equivalência dos antecedentes, é causa. Se não houvesse o tiro, não estaria na ambulância. Se não estivesse na ambulância, não haveria o acidente. Se não houvesse o acidente, não haveria morte. Então perceba que, nessa circunstância apresentada, se eu adoto a regra que está prevista no artigo 13 do 13 caput do Código Penal, que é a equivalência dos antecedentes, José responderia pelo resultado. Se eu aplico a regra do parágrafo 1º, teoria da causalidade adequada, qual é a causa adequada ao resultado? Qual é a causa que por si só levaria ao resultado? O tiro não leva à morte de alguém carbonizado. Houve um acidente posterior, portanto, causa superveniente, que por si só levou ao resultado.
Diante disso, José não responde pelo crime, pelo resultado, morte. Então é isso que eu quero que você entenda. Esse parágrafo primeiro é aquele que é mais perguntado nas nossas provas. E por que eu disse no início para você se valer do bom senso? Ora, você sabe muito bem, quem leva um tiro não morre queimado. Se eu dei tiro em alguém e o sujeito morreu queimado, eu não respondo por isso. Então vamos lá, vamos analisar agora teoria da equivalência dos antecedentes e aqui nós vamos ver as causas relativamente independentes. Podem ser pré-existentes ou concomitantes. Não excluem a responsabilidade do agente. Portanto, se estivermos diante de uma causa relativamente independente, que seja pré-existente ou concomitante, não haverá exclusão da responsabilidade do agente, respondendo ele, observe sempre, respondendo ele pelo resultado. Ele responderá, no caso, pelo resultado, levando em conta o que nós encontramos lá no artigo 13 caput. Portanto, teoria da equivalência dos antecedentes. Mas e se houver uma causa superveniente? Se houver uma causa superveniente, essa causa superveniente excluirá a responsabilidade do agente quando, por si só, e aqui eu tenho a teoria da causalidade adequada, do parágrafo 1º. Então ela exclui desde que por si só levou ao resultado. Vamos ilustrar então. Imaginemos evento A, evento B, evento C, evento D e o resultado. Analisaremos os eventos de forma isolada para saber se por si só levou ao resultado. Essa é a teoria da causalidade adequada que eu tenho no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Então, eu analiso esses eventos de forma isolada. Então, imaginemos que no exemplo que eu dei anteriormente, o tiro está aqui, o evento D é o acidente e o resultado é a morte, fruto de queimaduras, portanto, carbonizado. Se eu pegar esse evento A, que é o tiro, e linká-lo ao resultado, a gente vai perceber que surge uma contradição. O tiro não é causa adequada ao resultado morte por meio de queimaduras, morte carbonizado. Então tem uma contradição. O tiro, por si só, não levou ao resultado. Perfeito. Agora eu trouxe aqui uma tabela, vou deixar essa tabela, tem todos os efeitos aqui, mas vamos botar essa tabela dessa maneira. Então vamos lá. O que nos interessa é o que está aqui. Causas relativamente independentes. Se forem pré-existentes ou concomitantes, não excluem a responsabilidade do agente. Ele responde. Por exemplo, eu sei que o sujeito tem diabetes, portanto ele tem uma patologia pré-existente. E eu ministro a ele um suco com dosagem excessiva de açúcar e ele vem a falecer. A minha conduta está linkada com a diabetes, ou seja, com a doença pré-existente. Uma causa pré-existente que eu sabia, eu respondo pelo resultado. Portanto, essa causa pré-existente não exclui o resultado. Ela tem um nexo com a minha conduta. Agora, eu posso estar diante de uma causa absolutamente independente, que seja pré-existente? Sim. Eu tenho aqui envenenamento. A vítima foi envenenada. Um envenenamento que ocorreu antes de eu desferir o tiro nela. E ela morre em razão do envenenamento. É uma causa absolutamente independente da minha conduta. E por que absolutamente independente? Se eu não houvesse agido, ela morreria de todo modo envenenada. Nas causas relativamente independentes, há um link entre uma causa e outra. Eu sabia da diabetes, que é uma causa pré-existente. Mas se eu não ministro açúcar, ele não teria morrido. Eu ministro açúcar,
a ele de forma excessiva e ele falece. Portanto, eu tive uma causa pré-existente relativamente independente da conduta do agente. Então, nesses casos, causas relativamente independentes que sejam pré-existentes ou concomitantes não excluem a responsabilidade do agente. Mas sabemos que há causas relativamente independentes que são supervenientes, ou seja, posteriores à conduta do agente. Se essas causas posteriores, por si só, levaram ao resultado, exclui-se a responsabilidade do agente, artigo 13, parágrafo 1º. Se essas causas relativamente independentes, não por si só, levaram ao resultado, não excluem a responsabilidade do agente. Portanto, ele responderá pelo resultado, tá bem? Então é muito importante você ter essa noção, a noção desse quadro, a visualização desse quadro e a compreensão do que nós temos. Eu peço a você, leia, por favor, artigo 13 caput e o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Tá bom? Por hora é isso. Logo adiante nós trataremos da relevância da omissão e de algumas questões. É isso aí.